É comum ver na internet pessoas falando que quem tem intolerância à lactose tem o intestino inflamado ou tem uma inflamação no corpo. Será que isso acontece mesmo? Será que é como você imagina? E o leite, será que ele é mesmo o vilão dessa história? O leite é ou não é um alimento inflamatório? Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bárbara, sou nutricionista e aqui nesse canal a gente fala sobre nutrição, intestino e intolerância à lactose. Para começar esse vídeo, antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é uma inflamação. Em poucas palavras, uma inflamação é uma resposta a uma lesão. O que isso quer dizer? É um jeito que o seu corpo tem de se defender de alguma agressão, como um exército que se prepara para se defender de alguma ameaça. Gostou da analogia? Então aproveita, já deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito e já vai fazendo isso agora porque eu sei que depois você vai esquecer disso. Então vamos lá, existem dois tipos de inflamação. A aguda é aquela causada por uma doença que o seu corpo vai combater e ela vai acabar. Ela tem começo, meio e fim. Pode ser também um corte que você machucou a mão, por exemplo, isso causou uma lesão, aconteceu ali um processo de cicatrização e aquilo cessou. Também tem começo, meio e fim. Já a inflamação que se torna crônica é aquela que não tem começo, meio e fim. Ela não acaba, ela fica ali incomodando. Isso é o significado de crônico, é aquilo que não tem começo, meio e fim. É aquilo que fica ali no organismo, certo? A inflamação se torna crônica, então, quando ela não acaba, quando o seu corpo o tempo inteiro precisa se defender de algo. Ficou clara essa diferença? Acontece que se defender é algo bem custoso para o nosso organismo. Ele está sempre em guerra, sempre alerta, não é legal, até porque esse exército, que a gente está conversando, que são as nossas células de defesa, aos poucos elas vão ficando ineficientes, é como se elas fossem ficando cansadas. O problema então é quando a gente continuamente causa pequenas agressões a esse organismo e ele é obrigado a se defender o tempo todo. Quando que isso acontece? Principalmente quando a gente tem um estilo de vida pró-inflamatório. Esse estilo de vida todo desregulado leva à ativação do sistema imune o tempo todo e acontece aquilo que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Por que de baixo grau? Porque não é como um corte na pele ou uma doença que coloca a gente de cama e faz a gente ir correndo para o médico. É algo silencioso, mas que aos poucos gera uma resposta imune, uma resposta desse exército cada vez mais ineficiente, como se o exército fosse ficando cansado. E o acúmulo de toxinas no nosso corpo, porque esse organismo ele já não funciona mais de forma tão eficiente e já não consegue se livrar tão bem das toxinas. Como que isso tudo acontece? O primeiro sinal, quem vai dar esse alerta pra gente de que algo não tá legal, é o nosso intestino. Ele é um órgão maravilhoso que precisa estar em pleno funcionamento para regular todas as funções do nosso corpo. Intestino não serve só para fazer cocô, intestino tem função imunológica, de síntese de neurotransmissores, produção hormonal, detoxificação e sim da excreção, que também é uma das funções do nosso organismo, que é fazer cocô. Mas se o seu intestino não está nem fazendo cocô, ou seja, uma das funções apenas, imagina todas as outras como devem estar bagunçadas. Bárbara, mas eu fui no médico, ele me diagnosticou com intolerância à lactose. Aí me disseram o seguinte, que se eu consumisse produtos zero lactose, os mesmos que eu consumia antes, mas com a enzima, na versão zero lactose, tudo ia ficar bem. E não ficou, não é verdade? Você conhece essa história? Aconteceu isso com você? O que eu tenho para te dizer é que às vezes a intolerância alimentar, ela vem ou ela se agrava, ela piora, por conta desse estilo de vida inadequado, dessa inflamação de baixo grau, dessa bagunça que está lá no intestino e ela precisa ser consertada. Às vezes a intolerância à lactose ela não é causa, ela é consequência, ela é sintoma de algo maior que não está bem. Vamos supor que antes de descobrir a intolerância à lactose, você tinha um estilo de vida que é o seguinte, cheio de fast food, comida de pacotinho, industrializada, bastante estresse no trabalho, em casa, não se exercita, não se expõe ao sol.
Aí as bactérias que moram lá no seu intestino são fundamentais para o bom funcionamento dele, elas não estão recebendo alimento adequado, elas não estão recebendo um estilo de vida, um ambiente adequado para que elas sobrevivam. Então as bactérias ruins, elas estão fazendo a festa, tão felizes da vida porque o ambiente pró-inflamatório é favorável para as bactérias que a gente chama de bactérias ruins. Essas bactérias, as ruins, elas têm uma diferença das boas porque elas são compostas na sua membrana externa por uma substância chamada LPS. O excesso de LPS causa uma condição que a gente chama de leak gut. O leak gut nada mais é do que falhas na barreira intestinal. É como se a gente tivesse uma muralha e essa muralha agora tivesse com algumas falhas, alguns buracos. Para que você entenda melhor, existe um limite entre aquilo que está dentro do nosso tubo do intestino, ou seja, está esperando ali para ser digerido, e o que está dentro do organismo, certo? E entre isso existe uma barreira, a gente chama de barreira intestinal. Quando existe essa grande quantidade de bactérias ruins, essa barreira ela se torna frágil. É como se esse muro, dessa guerra que a gente está imaginando, ele ficasse mais frágil e agora o exército ele precisasse agir mais vezes, ele precisa estar mais alerta e, consequentemente, vai ficando mais cansado também. É a tal da resposta inflamatória de baixo grau. É um organismo que constantemente precisa estar se defendendo de algo. Bárbara, mas e o leite? O que o leite tem a ver com isso? Por que justo ele me faz tão mal e por que ele é o gatilho para sintomas que eu geralmente tenho? Quando eu tomo leite, eu tenho alguns sintomas específicos. Vamos lá então. Imagina que nesse intestino, que a gente já chegou à conclusão de que está a maior bagunça por lá, lá é que mora a lactase, que é a enzima responsável por quebrar a lactose em glicose e galactose. Se essa barreira não está muito legal, essa enzima ela também não deve estar muito eficiente, certo? Se ela que ela vive e lá está a maior bagunça, então ela não está conseguindo trabalhar direito. A lactose, então, ela se torna uma questão para essa pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma predisposição genética para desenvolver essa intolerância. A gente já conversou aqui no canal sobre os tipos de intolerância à lactose. Se você não assistiu ainda, tem um vídeo aqui no canal e é nesses casos que ela pode, inclusive, não se manifestar mais quando a gente fizer um tratamento. A gente diz que a intolerância à lactose foi curada porque ela era secundária, ela era consequência de um outro problema. Era essa desbiose, essa bagunça que estava causando então uma dificuldade dessa lactase agir e dessa digestão da lactose acontecer. Além disso, o leite ele não é feito só de lactose, ele também tem algumas proteínas, tem outras substâncias, entre elas a caseína, que é uma proteína super difícil de digerir. Imagine então que nesse intestino que está com a digestão dificultada, que está com a barreira frágil, entra uma proteína super difícil de digerir e que essas células de defesa, esse exército, eles acabem reconhecendo essa proteína, essa caseína, essa proteína difícil de digerir, como algum agressor, como algo que não é legal para o organismo. Então isso às vezes acaba até desencadeando alguns processos alérgicos que são próprios da pessoa e não causados necessariamente por essa proteína, mas que são desencadeados por essa confusão que está lá nesse intestino e por essa resposta imune que precisa ser feita o tempo todo. Então é como se fosse um gatilho, não é a causa em si, mas é o gatilho para. Por isso que eu sempre bato na tecla, sempre falo para vocês que na maioria dos casos só tirar a lactose não basta. Diminua os industrializados, durma bem, faça atividades físicas, se exponha ao sol todos os dias, faça sim o controle do estresse, cuide da sua saúde mental. Lembra que o intestino e o cérebro eles são melhores amigos? E se você tem sintomas mais graves, mais drásticos e por mais de 2 semanas, como diarreia, sangue, muco nas fezes, dores articulares, você tem que procurar um médico, certo? Às vezes eu recebo relatos assim de pessoas que têm esses sintomas há um tempão e ainda não procuraram ajuda médica. Você pode ter alguma outra condição, que a gente pode falar em outro vídeo, mas pode ter uma doença de Crohn, uma retocolite. Então, às vezes, não é somente a lactose, tá? Tem que procurar um médico e fazer um tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, para então você ter um tratamento adequado e você
você poder levar a sua vida, comer os seus alimentos, comer aquilo que você mais gosta sem sentir dor, desconforto, vergonha. É importante procurar ajuda, combinado? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se você ainda não deu like, não esquece de deixar o seu like, comentar dizendo que você assistiu até o final, o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, porque isso é muito importante para o meu trabalho, para eu fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Espero que você tenha gostado e que volte no próximo vídeo, porque eu vou ficar te esperando.